começa agora para você. Canal Saúde. Canal Saúde, segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Vamos falar de reabilitação pós-UTI, auxilia na qualidade de vida dos pacientes. Eu converso já com o médico intensivista, Dr. Arthur Faria, é o nosso convidado de hoje. Mas antes, um recado para você que começa agora a assistir a nossa entrevista pelo youtube.com/Folha de Pernambuco. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu vi, estamos próximos aí de 62 mil inscritos em nosso canal, hein? Agradecendo, claro, logicamente. Dê o joinha para o conteúdo apresentado, né? O like, e pode compartilhar, pode sugerir, criticar, elogiar, fique à vontade, certo? Deixa eu trazer aqui o médico Dr. Arthur Faria, médico intensivista, porque após uma longa passagem pela unidade de terapia intensiva, a famosa UTI, sequelas podem comprometer a independência e autonomia dos indivíduos para atividades básicas da vida diária, como tomar banho, comer e até escovar os dentes. Quanto mais cedo o paciente é estimulado em um programa de reabilitação, maiores as chances de reduzir sua dependência e minimizar, por extensão, né, as sequelas. Já estou aqui com o doutor Arthur Faria. Doutor, boa tarde. Prazer tê-lo mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo ao nosso canal Saúde da Rádio Folha. Tudo bom? Tudo bem, Jota. Boa tarde também, boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo convite e como você já abriu bem, é muito importante falar nessa parte de reabilitação, desse cuidado, que é uma coisa que cada vez mais vem sendo trabalhada, o perfil do paciente que está saindo do hospital, como ele está voltando para casa e como ele está saindo do hospital. Então é importantíssimo que a gente trabalhe a população também nessa fase de reabilitação. Perfeito. Deixa eu até, para iniciar a nossa entrevista aqui do Canal Saúde, eu me lembro bem do tempo, não é, da fase da Covid-19, processo de intubação de muita gente indo para a UTI, e depois essa pessoa passava por um processo de reabilitação dentro do próprio hospital, e depois existia a liberação, e ele continuava esse processo de reabilitação em casa, indo a um fisioterapeuta. Me lembrei da Covid, isso também acontece com as mais variadas doenças, quando a pessoa passa um tempo dentro de uma UTI, não é, doutor? Perfeito. A Covid foi um momento que isso ficou bem à mostra, porque foram muitos pacientes, ao mesmo tempo, com perfis de gravidade semelhantes. E muito paciente jovem, por exemplo, que não é o perfil daquele paciente que tende a ter uma demanda muito grande de suporte. Então, na Covid, tivemos pacientes em ventilação mecânica por tempo prolongado, usando sedativos por tempo prolongado. Então, foram pacientes que saíram, além de fraqueza muscular, fraqueza de musculatura respiratória, de não conseguir sair do ventilador rapidamente, saíram sem conseguir se locomover muito bem, sem conseguir, como você mesmo botou, fazer as atividades básicas do dia a dia, escovar os dentes, tomar banho, se alimentar só. Então, foi um momento que se teve vários pacientes com perfis semelhantes demandando reabilitação. E isso não só para a parte física, também a parte cognitiva, a parte de pensamento mesmo, da cognição também pode ficar alterada, além de transtornos psicológicos. O paciente sai do internamento mais prolongado, com mais ansiedade, com distúrbio de sono. Então, esse cuidado, como está pontuando, de maneira estruturada e começando o mais precoce possível a reabilitação, quanto mais cedo começar, melhor eu pego o paciente do que eu faço com que ele perca menos. Então, eu consigo reabilitar mais fácil. Perfeito. Então, pelo que o senhor falou, é uma equipe multidisciplinar, né? Envolve até psicólogos, mexe também com a questão psicológica da pessoa, né? Durante muito tempo, dentro de uma unidade intensiva, é algo complicado, né, doutor Arthur? É importantíssimo esse cuidado interdisciplinar, com várias especialidades juntas, que é isso que a gente tenta fazer, que a gente se estruturou fazer na Clínica Florence, que é uma clínica voltada para esse perfil de paciente de reabilitação, que eu tenho que ter os profissionais, cada um fazendo a sua função, mas de maneira integrada. Então, tem que ter um fisioterapeuta, eu tenho que ter um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um fonoaudiólogo, uma psicóloga, um médico, e todo mundo tem que se conversar, para que o paciente seja o principal ponto disso daí e que ele não seja fragmentado. Por exemplo, o médico pensa uma coisa, o físico pensa outra,
Então, é importantíssimo que a gente tenha isso tudo de maneira bem estruturada, bem realmente multidisciplinar. Nos hospitais, de maneira geral, o foco principal é cuidar do paciente naquela fase hiperaguda. A fase de reabilitação nem sempre consegue ser feita como deveria. Então, algumas clínicas de transição, como, por exemplo, a Força aqui de Recife, quem tem esse perfil de paciente, é um ambiente muito estruturado para esse perfil, para essa reabilitação. E esse cuidado tem que ser continuado do hospital para a clínica de transição, para depois para o paciente voltar para casa já bem restabelecido, para que ele volte a trabalhar, volte a fazer suas atividades normais, então que realmente tenha maior independência. Perfeito. Então, hospital, o senhor falou clínica de transição, até chegar em casa. E aí o papel da família nesses três aspectos. Dentro do hospital, os cuidados ainda na UTI ou na reabilitação. Nessa clínica de transição, em casa vai ficar com os cuidados ou um cuidador profissional ou até mesmo alguém da família que vai se tornar um cuidador, né? Eu gostaria que o senhor falasse também o papel da família nesse contexto. Quanto mais próxima a família do paciente, melhor durante todo o internamento do paciente, durante todo o cuidado. Então, se tinha nas UTIs, as UTIs sendo compartilhadas com familiares, então a gente deixava as portas abertas, por assim dizer, para a família ficar junto do paciente grande parte do dia. Isso era uma tendência, não só no Brasil, mas uma tendência mundial. Com a pandemia, que acabou que se teve disseminação de vírus, acabou que a gente teve que fazer alguns pequenos ajustes. Então, as UTIs voltaram a ser ambientes mais restritos, pelo risco de disseminação, e agora que a pandemia vem diminuindo, inclusive assim, já saímos de pandemia, a OMS decretou isso, a gente consegue voltar a colocar a família junto do paciente, porque o paciente se sente mais seguro junto de um familiar querido, próximo, que ele reconhece, e o familiar começa a entender cada momento do internamento, inclusive cada momento de cada perfil do paciente. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que fez um AVC, que vai ter uma perda de função importante, que vai ter que se adaptar a uma nova realidade de algum grau de dependência funcional, quanto mais rápido o familiar tiver, melhor. E assim, o que se percebeu bem, que se tem bem documentado, é que quanto mais distante o familiar do paciente, o paciente do familiar, mais ansiedade está relacionada para os dois grupos. E que os familiares também sofrem com ansiedade e com estresse pós-internamento de terapia intensiva, pelo aquele receio de perder um ente querido, pela insegurança, pelas frustrações que isso pode causar. Então, assim, essa fase de reabilitação, que é uma fase um pouco mais prolongada, de ganhos continuados, mas ganhos pequenos, a família faz muita importância e tem que estar realmente bem engajada. Doutor Arthur Faria, e o papel do paciente? A força de vontade, acredito eu acho que é mais de 80% dessa reabilitação. Embora seja uma reabilitação individualizada, cada caso é um caso, mas se esse paciente não for conscientizado da força de vontade, fica muito difícil para os profissionais da área de saúde, até mesmo para os familiares, né? Ou não? Isso. O paciente tem que estar focado nessa melhora. Ele tem que querer realmente melhorar e querer ser reabilitado. O normal, o natural da gente, é que todo mundo queira melhorar. Se você tem alguma dependência e demanda alguma ajuda, o normal é que a gente queira a nossa independência de volta. Então, se o paciente não está estimulado nisso, deve ter alguma coisa fora do comum. Ou o paciente está com algum transtorno de ansiedade, ou pode estar com um quadro depressivo não completamente controlado, ou pode estar sendo frustrados porque se criam metas muito altas para ele. Metas muito altas que eu digo é importante que a gente reabilite, é importante que a gente sempre tente esses ganhos de musculatura respiratória, de musculatura motora, de cognição, para que o paciente volte a ter aquela cognição que ele tinha antes, mas eu tenho que entender que isso é uma coisa continuada. Então, se eu crio metas muito longas para curto prazo, metas muito audaciosas, com um prazo muito pequenininho, o paciente pode não atingir essa meta e acabar se frustrando. Então, acaba que eu vou perdendo essa reabilitação porque o paciente vai cada vez ficando mais desestimulado, achando que não consegue fazer. Então, é importantíssimo que a gente converse com o paciente para alinhar expectativas, para mostrar para ele o que é que a gente vai conseguir fazer, o que é que demanda dele, o que é que a gente consegue estimulá-lo a fazer e comemorar as pequenas vitórias. Então, sempre que ele conseguir fazer uma função que ele não estava fazendo, ou que consiga melhorar uma função que ele já fazia, a gente mostrar para ele a vitória que isso foi, para o paciente, para os familiares e para a equipe, né? Acaba que todo mundo trabalha junto. E a gente vivencia muito isso com os pacientes. Entendo.
Deixa eu colocar aqui um exemplo, exemplificando, né? O paciente tem uma vida muito agitada, corre-corre, acontece um problema, UTI, todo esse processo, volta e ele, para dar 5 passos, é uma dificuldade imensa. Então, se criou a expectativa de que ele estaria recomeçando, não é? Dentro de uma normalidade. Opa! Ele sente 5 passos, sente cansado, não consegue dar mais um passo, e aí pode ter essa frustração. É um pouco disso, só exemplificando. É isso, Isso, doutor Arthur? exato, exato, exato. O pensamento do paciente que ele poderia ser reabilitado mais rápido e que ele não consegue atingir, ele achar que conseguiria andar mais do que 5 passos, que sairia do hospital, por exemplo, e voltaria para casa para voltar a trabalhar. Muitos dos pacientes têm essa angústia de voltar a trabalhar por questões financeiras, questões sociais, tudo relacionado, e quando precisa de alguma reabilitação, isso pode gerar alguma frustração. Mas o seu exemplo foi ótimo mesmo. Em vez de dizer para ele que ele vai andar em uma semana, vamos dizer para ele que ele vai tentar caminhar nos próximos dias, que a gente vai avaliar quanto ele consegue andar. Quando ele começar a cansar, a gente vai trabalhar para que ele volte a ter aquela resistência para fazer o esforço que ele tinha antes, que ele consiga fazer isso de uma maneira mais segura, mais estruturada. Então, é importante que o paciente entenda em cada momento da reabilitação que ele está, para que ele consiga participar da maneira mais ativa possível e com o mínimo de sentimento de frustração, que é um sentimento muito ruim, que é normal também. Essa fase de reabilitação, você vai ter dias melhores, dias que você vai conseguir fazer mais coisas, e dias piores, dias que você vai estar menos estimulado, que você vai estar mais incomodado. Durante essa fase de reabilitação, acaba que o paciente tende a ficar mais vulnerável, até mesmo a infecções associadas ao cuidado. Então, toda essa visão tem que ser trabalhada com o paciente, para que ele entenda realmente como está sendo essa reabilitação e que a gente crie metas claras para eles, e metas acessíveis, para que ele consiga realmente atingir. Uhum. O doutor Arthur Faria, e essa questão que o senhor falou também agora há pouco, quadro depressivo. Tem pessoas que já têm uma tendência natural de ser depressiva, não é? Aliado a uma situação como essa, aí a atenção deve ser redobrada nesse aspecto. A gente vive num mundo agora de muita ansiedade, né? A gente vive num mundo hiperconectado, está todo mundo se comunicando o tempo todo, então todo mundo sendo acionado o tempo todo, que a gente tem muita dificuldade em desligar. Então todo mundo sente essa dificuldade de não ter que ficar com o celular, de passar um período sem o celular, e, inclusive até as crianças ficam com esse contato muito aumentado com tecnologia desde cedo. Então, naturalmente, já se gera mais frustrações e mais ansiedades. E a depressão é um mal muito prevalente que a gente tem atualmente e com um índice de diagnóstico ainda muito baixo. Então, não tem essa percepção de quem realmente tem a doença. Cada vez menos se perde aquela imagem que depressão é falta de caráter, falta de força de vontade. Então, está cada vez mais se entendendo que depressão realmente é uma doença que tem que ser tratada, tem que ser valorizada. E é uma questão que tem que ser sempre valorizada durante essa fase de reabilitação. Porque a ansiedade é muito comum nessa fase de reabilitação, distúrbios depressivos também são muito comuns nessa fase de reabilitação, e o tratamento é multifatorial. O tratamento não é só um antidepressivo, não é só um comprimido. É um tratamento multifatorial, com psicólogo, com essa fase de reabilitação, com estímulo da família, com medicamento também, quando tem indicação clara. Então, a gente tem que ficar bem direitinho isso. Por isso, como você colocou no começo, a equipe multiprofissional é muito importante nisso. Cada um avalia o paciente e as comunicações, as informações circulam, para que a gente tenha essa informação da melhor qualidade possível para prestar para o paciente o melhor suporte possível, a melhor assistência possível. Perfeito. Doutor Arthur Faria, o senhor quer trazer algo que eu não lhe perguntei na entrevista, que acha importante ressaltar? Fique à vontade, viu? Eu acho importante ressaltar também essa parte de reabilitação para os familiares, que acaba que a gente foca muito no paciente e os familiares nem sempre também são bem albergados nisso daí. Então é importante que tanto o paciente como o familiar, como a gente falou antes, estejam bem engajados nessa fase de reabilitação, que só assim a gente vai conseguir que o paciente tenha uma resposta maior. E uma outra coisa também é o estresse pós-traumático, que pode acontecer pós-internamento, não é bem estresse pós-traumático, mas uma síndrome parecida com isso, pode também acometer os familiares, pelo receio, pelo medo, pela ansiedade. Então é importante que a gente avalie o paciente, que a gente avalie os familiares e que a gente tente realmente reabilitar os pacientes da melhor maneira possível,
com o início o mais precoce possível. Então, é importantíssimo que a unidade de terapia intensiva, que já tem essa visão um pouco mais estabelecida, já começa a trabalhar o paciente mais precocemente, para que ele saia da UTI na melhor condição física possível, física, mental, cognitiva possível, mas é importante que a gente caminhe nessa fase de reabilitação, que a gente consiga disseminar mais esse tipo de informação, tanto para profissionais da área de saúde, como para a população em si. A população também tem que entender que ela tem esse direito dessa reabilitação, que a gente tem que buscar que o paciente volte para o seu status funcional o mais próximo do que ele era antes do internamento ou antes do evento, né? Antes da doença que causou essa perda de função. Perfeito aí, né? Próximo daquilo que era. Necessariamente não quer dizer que volte ao normal. Depende de cada caso, isso é importante ser frisado e trabalhado para não causar também frustrações. Doutor Arthur. Só um pontinho. O que a gente fica brincando é que a gente quer que o paciente volte para um status melhor do que ele tinha. Porque se ele teve algum evento e que tinha algum hábito de vida ruim, vamos aproveitar para mudar isso. Nem sempre se consegue, mas o ideal é que a gente consiga uma qualidade de vida melhor do que ele tinha antes, mas, logicamente, criando metas bem claras para que o paciente entenda o que está sendo feito para ele. Isso, literalmente pé no chão, né? Doutor Arthur, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade. A Clínica Florence fica na Rui Barbosa, o telefone de contato é 3771-5050, o Instagram, @Clínica Florence, e o site www.clinicaflorence.com.br. Inclusive, a clínica é aberta para o público visitar, para conhecer. Então, é importante também que a gente faça essa divulgação nesse intuito de reabilitação. É um cuidado muito especial, o perfil de paciente muito, muito especial mesmo, mas que a gente consegue ótimos resultados. Perfeito. Doutor Arthur Faria, muito obrigado. Saúde e paz, um abraço e até o próximo encontro. Obrigado pelo convite. Idem. Está aí o doutor Arthur Faria, ele é médico intensivista, nosso convidado de hoje do canal Saúde, que vai ficando por aqui. Agradecendo a você, ouvinte, agradecendo a você, espectador do youtube.com/Folha de Pernambuco, do Facebook, @Rádio Folha PE, e claro, da 96,7 e também da 102,1. Saúde e paz e até o próximo encontro aqui no canal Saúde. Tchau, tchau, pessoal. Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado com as entrevistas de médicos, trazendo muita informação para a sua saúde.